Queridos amigos, que a doce e inefável paz de nosso Mestre Jesus possa chegar até o seu pensamento. Convido-os a elevar o pensamento com confiança na bondade excelsa de nosso Mestre, que tudo tem feito para que nós possamos aprender e a sentir o valor de cada lição do Evangelho em nossa vida. Vamos esquecer as questões do mundo para sentir a grandeza dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos que formaram, que compõem o nosso Evangelho. E hoje nós vamos ler causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhe os que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que o torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador do próprio infortúnio, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte. Os males, os males que muitas vezes nos acometem, né, precisamos tomar bastante cuidado para que a gente não venha ainda passar por outras dificuldades. Então, nós vamos refletir nisso que acabamos de ler e vamos pedir a Jesus, né, que nos fortaleça cada dia mais, com fé, com coragem, para que possamos vencer a nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores.
Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, nós te pedimos que fortaleça os nossos lares, nossos entes queridos, nossos amigos e aqueles que ainda não comungam conosco a mesma alegria de viver. Ó Senhor, que esses momentos tão ricos sejam momentos de conforto, de alegria, de rejuvenescimento dos nossos pensamentos e ideais. Que a paz, a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja. Meus irmãos, quantos de nós estamos aqui sofrendo, né, passando tantas lutas e sempre julgando o comportamento do outro sem olhar para dentro de nós? E quando a gente vai ouvir, né, a lição do Jesus no Sermão do Monte, e que ele diz: bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorraque de discriminação sobre a face alheia. Aflição, nós já falamos isso na semana ontem, e aflição com revolta, muitas vezes, é um desespero que nós passamos a vivenciar. E nós precisamos sempre entender que todas as nossas aflições, ela é um desafio que nós temos que suportar. Muitas vezes, diante de situações que nós não compreendemos, não queremos ser pacientes e não aceitamos. Então, por isso, nós temos algumas questões que precisam ser refletidas no caso das quais são as causas de nossas aflições. E às vezes a gente acha que a causa de nossas aflições sempre ela está relacionado ao outro. Nós sempre estamos julgando a postura do outro em relação à nossa dificuldade maior. E quando Jesus chama a atenção e proclama as bem-aventuranças aos aflitos, ele não se reportava aos espíritos insubordinados e nem os impacientes, que muitas vezes elegem para si desespero, indisciplina. Ele estava referindo aos aflitos que querem melhorar, aqueles que ajudam no engrandecimento da pátria, do coletivo, da sociedade, da família, onde nós estivermos. E nós precisamos entender que para que a gente compreenda as causas atuais da aflição, nós precisamos refletir profundamente quais têm sido as nossas construções. Se nós não temos realizado nenhuma construção no bem, nós podemos nos transformarmos em um veículo de tristeza, de discórdia. Então, por isso que Kardec nos coloca aqui que nós temos duas espécies de aflições, né, de causas. E uma se remonta nas causas atuais das nossas aflições, que é dessa reencarnação, e as outras nós vamos ver depois, as causas anteriores. O que é que nos causam dores, aflições na atual reencarnação? Reflita, meu irmão, na sua postura, na sua forma de relacionar com o outro, que sentimentos você ainda é portador. Pense nos seus interesses, porque que muitas vezes nasce dentro de você um sentimento de culpa. É preciso que a gente possa analisar profundamente a nossa conduta moral, a nossa conduta espiritual. Então, todas as vezes que eu caio em culpa, é porque eu fui vítima de alguma coisa.
Então, muitas vezes, por uma imprevidência que meu orgulho e minha ambição possa desencadear dentro de nós, então não é preciso que a gente sinta, né, perceba que é preciso que a gente tenha uma postura de perseverança, de paciência, de tolerância, para que nós não venhamos a fugir do nosso equilíbrio, daquilo que nós podemos conquistar com esforço, com abnegação. Hoje nós vamos ver quantas uniões desgraçadas, como o Evangelho nos disse, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade. Quantos casam ou se unem justamente por interesse, fazendo um cálculo da riqueza, da felicidade, mas olhando sempre a felicidade do mundo e não a felicidade do espírito. Muitos têm interesse motivados pela vaidade, eu estar com uma pessoa bonita, eu estar com uma pessoa que me dá tudo aquilo que preciso. Isso são nossas ilusões e interesses que podem causar grandes dores em todos nós. Quantas enfermidades e quantas doenças decorrem da nossa raiva, da nossa intolerância, da nossa intemperança, dos excessos de todo gênero, os excessos alimentares, as noites mal dormidas, os abusos e desregramentos sexuais, os vícios, tudo isto, os hábitos, tudo isso são gatilhos que vão nos tirar a tranquilidade e são causas de sentimentos ainda enfermiços que estão dentro de nós. Então, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Amanhã ele vai ter um filho que vai lhe causar grandes dores. Muitas vezes nós podemos ver, será que é por fraqueza, por indiferença, ou o orgulho fala mais alto, o egoísmo, a vaidade, e aí eles trazem no coração ainda aquela secura. Quantos pais não conversam com seus filhos? Quantos pais são incapazes de amar o seu filho, de responder o que é bom, o que é errado? E quantos pais dizem assim, sua mãe é que sabe? Porque a responsabilidade dos relacionamentos junto aos filhos não é da mãe, é do pai, é do casal. Então, às vezes, lá depois, quando a gente vê, né, um filho desvirtuando, indo para outros caminhos, às vezes a gente diz assim, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Por que que nós falamos isso? Isso é uma consciência de culpa, porque eu deixei passar o momento de educar, de corrigir, e a maior educação ela ocorre dentro do lar, da responsabilidade daqueles que precisam exemplificar, porque a educação sem exemplo, ela não favorece o aprendizado. Então, nós precisamos ver que muitos que deveriam responsabilizar por todas essas causas, essas aflições, ele não faz. E aí ele pergunta, a gente tem que perguntar para si mesmo, por que que não fiz? Muitas vezes porque foi indiferente. Muitas vezes é porque eu falava que trabalhava de noite, não tinha tempo. Então nós somos os causadores dos nossos próprios infortúnios, de nossas próprias dores. Então nós devemos reconhecê-las para que a gente possa modificar toda a nossa conduta, porque a providência divina, ela nos auxilia. Então, muitas vezes, os males dessa natureza, eles podem trazer para nós grandes dificuldades na vida. E quando o homem, aqui o Evangelho diz, quando o homem as evitará, quando trabalhar
por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Às vezes nós chamamos a atenção de um filho na intenção de educar, mas nós fazemos pior. Nós mentimos para os nossos filhos, nós falamos para eles, às vezes, para eles não beberem, para eles tomarem cuidado com os vícios, mas nós bebemos. Nós, muitas vezes, somos nervosos, agressivos. Então, nós perguntamos, por quê? Como é que eu vou querer ter um filho paciente se eu não tenho isso comigo? Então, muitas vezes, o impaciente, ele faz desses momentos, né, uma situação de desespero, de desarmonia, enquanto tantos podiam ouvir, auxiliar para servir. Então, quanto nós vamos ver que quantos pais, né, a gente como mãe, como pai, percebe isso. Quantas vezes nós deixamos para amanhã o que devia ter sido feito hoje? Então, precisamos de refletir muito que muitas dores hoje nós não trouxemos do passado, são resultados da nossa intolerância, das nossas atitudes. E a lei humana, ela atinge certas faltas, mas elas pune também. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Por quê? Porque todos os nossos atos, ela traz uma consequência para nós, ela gera. Então, Kardec nos diz assim, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Porque a esta educação, a esta correção, só Deus que vai nos ajudar quando nós temos que obedecer os caminhos que Jesus, que Deus, nosso Pai, nos oferece. Então, nada, não há falta alguma que, por mais leve que seja, nenhuma infração que nós temos com a lei de Deus que não acarrete para nós grandes consequências. Então, nós vivemos de muitos sofrimentos que são decorrentes dos nossos erros, das advertências que não poderiam ser feitas da forma que fizemos. Então, nós vamos ver que toda experiência, ela tem o seu valor, mas muito mais rica é aquela quando nós somos capazes de amar, de educar, de ensinar e não apontar caminhos. E é muito importante que a gente pode até falar, né? E às vezes a gente vê uma tristeza acontecer com familiares nossos, com pai, com mãe, com irmãos. Aí a gente pode dizer: quanto tempo eu perdi? E ainda vamos ver também aqueles que falam, né? Às vezes nós escutamos muito isso: perdi o meu dia, perdi a minha vida, perdi meu tempo. Então, todos nós temos o tempo para recuperar. E se, como diz Eurípides, poderoso é o sol da verdade, que brilha em nossa vida, mas é preciso que a gente tenha atitudes que sejam nobres e de acordo com o Evangelho de Jesus. Porque as causas das nossas dores, dos nossos infortúnios, são muito mais provocadas pelas causas atuais. Nós queremos agradecer a Jesus por todo esse evangelho, por todos os ensinamentos que Allan Kardec nos trouxe, compilados com tanto amor, para nos reeducar. Dai-nos força e coragem para corrigir as arestas que estão dentro de nós, e que a paz augusta do Evangelho de Jesus brilhe em nossa consciência. Auxilia-nos hoje e sempre. Amigos, levemos o nosso pensamento a esta pleiade de amigos espirituais, para que eles possam nos auxiliar com passe. Que sejamos agraciados com as bem-aventuranças, com a esperança, com a fé e com a misericórdia de nosso Mestre Jesus. Que possamos receber o passe com muita fé,
muita alegria. Fluidifique as nossas águas e que sejamos úteis nessa seara bendita. Paz e alegria a todos os nossos irmãos. O abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.